Olá, sejam bem-vindos à disciplina Informática Aplicada à Educação. Meu nome é Pablo Miranda e eu estarei com vocês nas videoaulas apresentando o conteúdo proposto na ementa desta disciplina. Vamos lá? Para iniciarmos, lembrar vocês que é importante que as informações passadas nesta aula sejam complementadas com o estudo do caderno didático e as atividades do AVA. Como vocês já sabem, existe no ambiente virtual um fórum Tira Dúvidas e peço que não fiquem com dúvidas, postem que elas serão esclarecidas. Muito bem, então vamos à nossa aula. O início do uso de computadores no Brasil se deu em 1971 na USP de São Carlos, cidade de São Paulo. Mas as universidades federais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul e a estadual de Campinas foram as primeiras a investigar o uso de computadores na educação. Apesar de alguns registros indicarem a Universidade Federal do Rio de Janeiro como uma instituição pioneira na utilização do computador em atividades acadêmicas, isso se deu em 1966 no Departamento de Cálculos Científicos, o que deu origem ao Núcleo de Computação Eletrônica, NCE, e os computadores eram objeto de estudo e pesquisa. Foi criada até uma disciplina de informática. Nessa universidade, em 1973, o Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional iniciaram da informática como tecnologia educacional na disciplina de Química, em desenvolvimento de simulações. Neste mesmo ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciava seus primeiros passos no uso do computador em experimentos simulados de física para alunos de graduação e desenvolveu até um software chamado SysCai para a avaliação de alunos de pós-graduação. Até 1980, os computadores utilizados eram de grande porte, visto que nessa época, como recurso auxiliar do professor no ensino e na avaliação. Era usado também para análise de comportamento cognitivo e afetivo, pois avaliava atitudes e graus de ansiedade quando os alunos interagiam com o computador. Em 1975, foi lançado o documento Introdução de Computadores nas Escolas de Segundo Grau, por pesquisadores da Unicamp, coordenado pelo professor Ubiratã. Ainda neste ano, a Unicamp recebeu renomados cientistas, criadores de uma nova perspectiva e inteligência artificial para ações de cooperação técnica. A partir daí, grupos de cientistas interdisciplinares deram origem às primeiras investigações sobre o uso de computadores na educação, utilizando uma linguagem de programação chamada Logo. O governo brasileiro, na busca pela informatização da sociedade brasileira, estabeleceu as políticas públicas voltadas à informática e uma delas teve como objetivo proteger a fabricação de computadores através de uma indústria própria. Também foram criadas a Comissão Coordenadora das Atividades de Processamento Eletrônico, chamada CAPRE, a Empresa Digital Brasileira Digibras e a Secretaria Especial de Informática, SEI. Como resultado das ações governamentais e da sociedade, decidiu-se realizar o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação na Universidade de Brasília, na UNB, em 1981. O principal legado deste seminário foi o de estabelecer posição sobre o tema, destacando a importância de se pesquisar o uso do computador no processo de ensino. Várias práticas norteadoras foram propostas. A mais importante é que toda a ação no uso da informática na educação levasse em conta valores da nossa cultura e que fatores pedagógicos prevalecessem sobre questões tecnológicas. Também em 1981, foi lançado o documento Subsídios para a Implantação do Programa Nacional de Informática na Educação, com o objetivo de apresentar o primeiro modelo de funcionamento de um sistema de informática na educação brasileira. Este documento indicava que as iniciativas de implantação da informática na educação deveriam começar nas universidades como forma de desenvolver tecnologias para depois discutir com a sociedade e somente assim empregá-las nos outros níveis de escolaridade. O documento propunha também a realização de pesquisas para a capacitação de profissionais, o desenvolvimento de softwares educativos demarcados por valores culturais e pedagógicos embasados na nossa realidade e na formação de profissionais de alto nível. Em 1982, na Universidade Federal da Bahia, houve o segundo Seminário Nacional de Informática na Educação. Dentre as recomendações deste seminário, o que se destaca é a necessidade de que a presença do computador na escola fosse um recurso auxiliar ao processo educacional, e jamais como um fim em si mesmo. Ou seja, o computador deveria submeter-se aos fins de educação e não determiná-los. Em 1987, foi criado o projeto Formar, com o objetivo de formar profissionais para atuar nos diversos centros de informáticas educativa dos sistemas estaduais e municipais de educação. Entre 1900 e 1989,
17 centros de informática educativa, os chamados CIEDs, foram implantados em vários estados. Cada CIED, além de coordenar a implantação de outras unidades, cuidava da formação de recursos humanos. Estes CIEDs tinham como atribuição atender alunos e professores de primeiro e segundo grau da educação especial e a comunidade em geral, além de ser um multiplicador da tecnologia da informática para as escolas públicas. Em 1990, o Ministério da Educação aprovou o primeiro Plano de Ação Integrada, PLANIF, para o período de 1991 a 1993. De acordo com Moraes, em 1997, o PLANIF, assim como o PRONIF, destacava a necessidade de um forte programa de formação de professores, com a crença de que as mudanças só ocorrem se estiverem amparadas em profundidade, por um intensivo e competente programa de capacitação de recursos humanos, envolvendo universidades, secretarias, escolas técnicas, empresas como o Senai e o Senac. Por insistência da coordenação do programa, foi criada uma verba específica no orçamento da União para o financiamento das atividades do setor. De maneira geral, o programa visava a capacitação de professores dos 3 níveis de ensino. Na produção de software, o PRONIF estabelecia que estes seriam criados e avaliados por uma equipe capacitada na análises sociológicas, psicopedagógicas e epistemológicas. Em relação ao hardware, propunha uma configuração básica de custo reduzido, que pudesse ser expandida e fosse capaz de suportar a implantação dos laboratórios das escolas. Em abril de 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação, chamado PROINFO, hoje Programa Nacional de Tecnologia Educacional, com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio. O PROINFO é composto de 3 vertentes de ações: implantação de ambientes tecnológicos equipados com computadores e recursos digitais nas escolas públicas de educação básica, capacitação dos professores, gestores e outros agentes educacionais para a utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital. E o último, oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de informações disponibilizados pela Secretaria de Educação à distância. Veja que na letra A abordagem é o hardware, a máquina. Em B, os recursos humanos e na letra C, o software e os sistemas. É de domínio público que o computador possibilita e facilita inúmeras ações, como fazer pesquisas, redigir textos, criar projetos, efetuar cálculos e simular fenômenos. Não é possível a escola desprezar essa ferramenta. O uso de equipamentos de informática permite aulas mais criativas e motivadoras e instiga a curiosidade e o desejo de fazer descobertas, sem contar a interatividade proporcionada por estas máquinas. No computador, é possível ouvir rádio, ver vídeos, ler jornais, conversar com outra pessoa e entre muitas coisas. Entretanto, a comunidade escolar é que deve decidir sobre a mudança do processo educacional, com o intuito de adequar o ensino às novas demandas sociais e culturais. Para o sucesso na implantação da informática, é necessário haver mobilização, discussão e reflexão sobre o emprego, considerando a proposta pedagógica da escola. Conforme Tágira, no ano 2000, para incorporar as tecnologias de informação e comunicação, chamadas de TICs, no contexto escolar, é necessário verificar quais são os pontos de vista dos docentes e dos funcionários em relação aos impactos das tecnologias na educação, a parte científica. Discutir com os alunos quais são os impactos que as tecnologias provocam em suas vidas cotidianas e como eles se dão com os diversos instrumentos tecnológicos. E a parte sociocultural, integrar os recursos tecnológicos de forma significativa com o cotidiano educacional. A parte operacional, envolver as famílias e os demais segmentos da comunidade escolar nos processos de discussão e implementação das novas tecnologias no cotidiano escolar, também no contexto sociocultural. Considerando a proposta pedagógica da escola, é possível classificar a utilização do computador na educação de 2 formas, conforme Tágira. Por disciplina. Nessa modalidade, os professores utilizam os computadores como reforço, complementação e sensibilização para os conteúdos abordados em sala de aula, em sua disciplina específica de forma isolada. Na classificação por disciplina, o papel de técnico em multimeios didáticos poderia ser o de preparar o laboratório e participar da escolha dos aplicativos que serão utilizados. Por projetos educacionais, nesse enfoque, a utilização da informática acontece de forma integrada entre as várias disciplinas no desenvolvimento de propostas de projeto.
Neste caso, o técnico em multimeios deve compor a equipe e participar da escolha dos recursos que serão utilizados. A maneira como o professor deve usar os recursos de informática também deve ser analisada. Tágira classifica esta utilização de duas formas. Primeiro, a forma sistematizada, que é quando os horários são pré-definidos durante o planejamento das aulas. O coordenador da escola define quando o ambiente de informática será usado por cada professor. Diariamente, semanalmente, quinzenalmente, por exemplo. A forma sistematizada de utilização do ambiente de informática é empregada com sucesso para vencer a resistência dos professores. A outra forma é a não sistematizada, onde o uso do ambiente e recursos de informática é livre. Quando o professor entender ou sentir necessidade do uso, ele próprio agenda o horário. Obviamente que se o professor tem segurança em informática, este agendamento nunca ou quase nunca será realizado. Assim, esta forma requer estágio mais avançado em termos de conhecimento. Além do que, mesmo com conhecimento, o professor pode postergar indefinidamente o agendamento, pois o uso de recursos de informática demanda um plano de aula mais elaborado e requer mais pesquisa, mais versatilidade, criatividade e tempo do professor. Aí que entra você, técnico em multimeios didático, incentivando e propondo atividades alternativas. A outra questão que deve ser considerada no uso da informática na educação, que é a relacionada ao objetivo da sua aplicação. Na verdade, devemos questionar esse objetivo de sua utilização, com foco no que se planeja alcançar, já que as possibilidades, caminhos e recursos são muitos. Imprimir resultados orientados na qualidade do ensino é o alvo. Tágira propõe duas classificações do uso de recursos de informática, no que tange ao objetivo da sua aplicação na escola. A primeira é a pedagógica, onde a escola utiliza o computador para complementar, suplementar, sensibilizar as disciplinas e projetos educacionais. Do mesmo modo que professores mal formados e inseguros podem comprometer resultados, nesta classificação, os alunos sem conhecimentos ficarão inseguros e o aproveitamento poderá ser prejudicado. Outra classificação é a social. A escola se preocupa em repassar para os alunos alguns conteúdos tecnológicos. Do ponto de vista do aprendizado, o enfoque unicamente social pode dificultar para o aluno relacionar as ferramentas tecnológicas aprendidas na escola com as práticas do dia a dia, pois o enfoque social aborda o uso da informática na vida cotidiana, como terminais de consulta e caixas de banco. Segundo Tágira, no ano 2000, a prática indicada é conciliar os dois enfoques, o pedagógico e o social. Assim, na elaboração do plano de curso com a utilização da informática, deverão ser previstos momentos para orientações tecnológicas básicas, associadas às orientações pedagógicas. Para a utilização dos ambientes e recursos de informática, algumas considerações devem ser seguidas. Procure trabalhos que possam ser imprimidos. Isso motiva enormemente os alunos. Ligar e desligar o computador também motiva o aluno e é uma forma de aprendizado no funcionamento do computador. Pelos mesmos motivos, os alunos devem iniciar os programas utilizados. Incentive e cobre o aluno ter sempre uma mídia de armazenamento de dados, um CD, um pendrive, ok? O laboratório deve ser o local de aula prática. Ficar na frente do computador e não poder usá-lo pode desmotivar os alunos. Caso não tenha um computador para cada aluno, deve ter meios e cadeiras para as outras atividades sem o uso do computador. Essas dicas foram baseadas nas considerações de Tágira. Para quem ainda acha que o uso do computador não tem vantagem, Tágira aponta algumas. O aluno adquire autonomia, o que propicia o desenvolvimento de atividades sozinhos. Desperta criatividade, pois os softwares são muitos e disponibilizam vários e diferentes recursos. Para o sucesso do uso do computador na escola, é necessário acompanhamento apropriado, pois, mesmo que alguns aplicativos são autoexplicativos, alguns dependem de instruções de especializados. Que é o papel do técnico em multimeios didáticos. Outra vantagem é aguçar a curiosidade. A internet pode levar a lugares inimagináveis. Os ambientes se tornam dinâmicos, coletivos e cooperativos. Uns ajudam os outros. Há uma socialização maior que em outros ambientes. O computador ajuda na concentração, por ser interessante. O uso do computador favorece as aulas práticas, mais chamativas que as expositivas. As questões globais são estimuladas e debatidas. Há maior contato e estimula ao aprendizado de outras línguas. O computador é uma fonte inesgotável de pesquisa. E, por fim, o computador estimula o raciocínio lógico e as habilidades de comunicação. Uma preocupação constante é que as aulas com computador sejam devidamente planejadas. Tágira, novamente Tágira, destaca alguns aspectos para o planejamento de aulas com o uso de computadores. Vamos ver aqui no slide.
No planejamento de aulas, deverão ser descritos os objetivos a serem atingidos, os conteúdos a serem abordados e a estratégia a ser utilizada para alcançar os objetivos previamente definidos e os recursos necessários. Nesse momento, é indicado o software a ser utilizado e, por fim, qual critério de avaliação será usado. Os conhecimentos prévios dos alunos devem ser levados em conta e os trabalhos orientados para atividades baseadas no seu cotidiano e que sejam significativos para ele. Deve-se optar por questões desafiadoras. Ao planejar a aula, faça em equipe. Práticas sociais focadas em mudanças devem ser implementadas. É de domínio público que a informática é um excelente recurso pedagógico. Para se implantar um projeto pedagógico de informática, o primeiro passo é levantar recursos materiais, humanos e financeiros necessários e os já disponíveis, assim como obter os faltantes. O envolvimento da comunidade escolar é primordial. Tágira sugere algumas etapas a serem seguidas. O primeiro é o diagnóstico do aluno através de um questionário, respondido pelos próprios alunos. Aqui no slide, a gente tem um exemplo de um questionário que você pode utilizar para obter dados do aluno. Ele coloca o nome dele, ele marca se ele possui computador em casa, sim, não. Se sim, qual a configuração desse computador? Você tem acesso ao computador por outros meios? Se sim, não. Quais são esses meios? E para qual finalidade você utiliza o seu computador? É para jogar, é para estudar, é para entrar em redes sociais? E quais os programas que você utiliza? Dessa forma, você já consegue extrair alguns dados do aluno. A segunda etapa é o plano de ação com os diagnósticos já em mãos. Eles devem ser analisados e usados para elaborar o plano de ação. Nele, será definido as atividades que serão desenvolvidas, os responsáveis pelo seu desenvolvimento, o prazo para sua execução e os custos envolvidos. A próxima etapa é a de capacitação dos profissionais, etapa das mais importantes. Sem os profissionais capacitados, nada feito. Outra etapa é conhecimento e pesquisa de softwares. Aqui, devemos definir os softwares adequados, tendo em mente as necessidades didáticas, interesses dos alunos e as demandas do projeto. E, por fim, a elaboração do projeto pedagógico com o uso da informática educativa. Neste momento, a participação da comunidade escolar é fundamental. A informática poderá ser utilizada como fim, como apoio para as disciplinas ou para os projetos educacionais. Como fim, trata-se do estudo das ferramentas nos programas em si. Como apoio às disciplinas, a utilização de software para a produção específicas de cada disciplina de forma isolada e com apoio a projetos educacionais. A utilização de software para interligar as disciplinas como elemento interdependente de todo um sistema. Neste último, as ações são interdisciplinares e partem do determinado tema. Veja o exemplo. Tema gerador, desmatamento. Qual que é o objetivo? Despertar nos alunos a consciência em relação ao meio ambiente. Descobrir e discutir as consequências do desmatamento para o meio ambiente e para o homem. Abordagens interdisciplinares. Matemática. Levantamentos estatísticos das áreas desmatadas em todas as regiões brasileiras. Geografia. Estudos das áreas e das regiões desmatadas com a produção de mapas indicando a localização das áreas atingidas pelo desmatamento em todo o Brasil. Ciências. Consequências do desmatamento para o meio ambiente e para o homem. E língua portuguesa. Elaboração de entrevistas com especialistas no assunto para a produção de textos, como transcrição das entrevistas, relatórios, redações de artigos e etc. Agora, passaremos alguns passos para a estruturação de projetos educacionais com utilização do computador conforme Tágira. O primeiro passo é a apresentação e explanação do tema. O segundo passo, aceitação ou rejeição do tema pelos alunos. Se rejeitados, eles devem apresentar um novo tema. Depois, verificação dos conhecimentos prévios, seguindo a elaboração por parte de cada aluno de um roteiro para o estudo. Aí, localização da bibliografia para a pesquisa, apresentação dos roteiros individuais e construção de um roteiro coletivo da equipe ou da turma, organização dos tópicos do roteiro coletivo, revisão da bibliografia, elaboração da pesquisa, construção de um dossiê e, por fim, apresentação da pesquisa propriamente dita. Obviamente que o uso do computador ocorre em todas as etapas da pesquisa. Vamos agora à implantação do projeto de pesquisa. A implantação, na verdade, é a execução das atividades planejadas, quando os participantes, professores e alunos, colocarão em prática as atividades com o uso dos computadores. Depois disso, vem a avaliação feita por todos e de posse dos resultados obtidos, cabe o replanejamento. Veremos agora
Softwares usados na educação. Softwares tutoriais são os que apresentam instruções, usados largamente para ensinar a usar programas. Exercitação. Softwares que possibilitam atividades interativas. Dá respostas a questões apresentadas. Investigação. Como o próprio nome indica, localiza informações através de investigações. Um exemplo são as enciclopédias digitais. Simulação. Os simuladores de voo, por exemplo, são bastante atrativos para os alunos. E jogos. São softwares de entretenimento, apresentam grande interatividade e são também muito atrativos. Abertos. São de livres produções e oferecem várias ferramentas para serem utilizadas conforme o objetivo do usuário. São exemplos de software abertos: os bancos de dados, que possibilitam o arquivamento de informações e dados; as planilhas eletrônicas, que é possível a realização de cálculos de forma bastante rápida; os softwares gráficos, são usados na elaboração de desenhos técnicos e artísticos; os softwares de autoria, funcionam como um aglutinador de produções elaboradas em outros programas ou softwares; os softwares de apresentação, que são utilizados para elaborar apresentações de palestras e aulas, por exemplo, o PowerPoint da Microsoft; os softwares de programação, que são aqueles que possibilitam a criação de outros programas, são chamados de compiladores. É importante o técnico em multimeios didáticos conhecer as possibilidades e recursos de cada um desses softwares, para usar e recomendar o mais apropriado em cada necessidade. Muito bem, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Agradeço a presença de todos vocês e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.